68 anos de vida, e eu pensava que conhecia todas as formas de dor que existiam neste mundo. Estava completamente enganada. Existe uma humilhação tão profunda, tão cortante, que consegue despedaçar décadas de amor incondicional em questão de segundos. E essa humilhação veio justamente de onde eu menos esperava, da boca da mulher que meu filho escolheu para dividir a vida. Meu nome é Miriam Pereira. Nasci e me criei aqui na Vila Madalena, em São Paulo. Durante 45 anos, trabalhei como cozinheira em restaurantes por toda a cidade. Conhecia cada tempero, cada técnica, cada segredo que transformava ingredientes simples em pratos memoráveis. Minhas mãos carregavam décadas de experiência. Tinham preparado milhares de refeições que encheram barrigas e corações de pessoas que nem imaginavam quem estava por trás daqueles sabores. Aposentei-me aos 63 anos, cansada das madrugadas em cozinhas industriais, do calor dos fornos gigantescas e da pressão constante dos pedidos que não paravam de chegar. Meu marido Antônio sempre dizia que eu merecia descansar, que havia dedicado tempo demais para alimentar estranhos, e agora deveria cuidar apenas da nossa família. Ele tinha razão, pelo menos era o que eu acreditava na época. Gabriel, meu único filho, cresceu vendo-me sair de casa ainda escuro e voltar quando as estrelas já brilhavam no céu. Ele compreendia minha ausência porque sabia que cada hora extra de trabalho representava seu futuro sendo construído tijolo por tijolo. Formou-se mecânico, montou sua própria oficina e aos 42 anos já conseguia viver bem do próprio suor. Orgulho-me dele todos os dias. Aos 35 anos, Gabriel conheceu Natasha numa festa de casamento. Ela trabalhava como gerente de uma loja de roupas no shopping e tinha aquele jeito moderno de se vestir e falar que impressionava qualquer homem da idade dele. Cabelos sempre impecáveis, unhas feitas, perfume caro que anunciava sua presença antes mesmo dela entrar no ambiente. Gabriel ficou encantado desde o primeiro encontro. Quando Gabriel me apresentou Natasha, tentei ao máximo ser acolhedora. Preparei um almoço especial, caprichei na decoração da mesa, escolhi minha roupa mais bonita. Queria causar uma primeira impressão positiva, demonstrar que seria uma sogra presente mais respeitosa. Natasha chegou atrasada, reclamou do trânsito, mexeu no celular durante toda a refeição e mal tocou na comida que eu havia preparado com tanto carinho. Durante os 3 anos de namoro, percebi que Natasha mantinha uma distância calculada de mim. Conversas superficiais, sorrisos que não chegavam aos olhos, educação fria que mais parecia protocolo diplomático. Gabriel não notava essas sutilezas masculinas que passam despercebidas, ou talvez preferisse ignorá-las para manter a paz. O casamento aconteceu numa cerimônia pequena, mas elegante. Natasha fez questão de escolher cada detalhe sozinha, desde as flores até o cardápio da festa. Quando sugeri ajudar com algumas receitas tradicionais da família, ela agradeceu com aquele sorriso ensaiado e disse que preferia contratar um buffet profissional. Gabriel concordou sem questionar, como sempre fazia quando se tratava dos desejos da noiva. Após o casamento, as visitas à casa deles tornaram-se cada vez mais raras e tensas. Natasha tinha sempre alguma desculpa. Estava cansada do trabalho, tinha compromissos com amigas, precisava organizar a casa. Gabriel começou a visitar-nos sozinho, alegando que Natasha estava ocupada demais para acompanhá-lo. Antônio insistia que eu estava exagerando, que toda nora precisava de tempo para se adaptar à família do marido. Nos primeiros meses do primeiro ano de casamento, tentei diversas abordagens para conquistar o carinho de Natasha. Levava doces caseiros quando ia visitá-los, oferecia ajuda com a casa nova, convidava-a para almoçar conosco nos finais de semana. Todas as tentativas eram recebidas com polidez gelada e desculpas bem elaboradas. Gradualmente, compreendi que minha presença incomodava-a mais do que ela estava disposta a admitir. O que mais doía era ver Gabriel mudando aos poucos. Meu filho, que sempre foi carinhoso e próximo, começou a espacar as visitas e encurtar as conversas telefônicas. Quando questionava sobre essa distância crescente, ele suspirava cansado e dizia que estava apenas adaptando-se à vida de casado,
que precisava equilibrar tempo para a esposa e para a família original. Durante meses, engoli comentários cortantes disfarçados de brincadeiras. Natasha adorava fazer observações sobre minhas roupas simples, sobre minha idade, sobre minha forma antiquada de enxergar o mundo moderno. Gabriel ria nervoso dessas situações. Claramente desconfortável, mas incapaz de confrontar a esposa. Eu tolerava tudo em silêncio, acreditando que tempo e paciência eventualmente quebrariam aquela barreira invisível entre nós. Minha rotina de aposentada girava basicamente em torno de cuidar da casa, fazer compras no mercadinho do seu Mário, conversar com minha vizinha Júlia sobre amenidades da vida e aguardar ansiosamente pelas raras visitas do Gabriel. As tardes longas eram preenchidas com programas de culinária na televisão, embora eu soubesse muito mais que qualquer chefe que aparecia na tela. Mantinha minhas habilidades culinárias em segredo proposital. Durante anos, fingia ser apenas uma cozinheira doméstica mediana. Preparava pratos simples quando Gabriel e Natasha vinham jantar conosco. Estratégia psicológica para não intimidar minha nora, que adorava se gabar de suas receitas encontradas na internet e de seus pratos sofisticados comprados em restaurantes caros. Antônio sempre questionava por que eu escondia meu talento real. Dizia que era tolice desperdiçar décadas de experiência profissional só para agradar alguém que nem demonstrava gratidão pelos gestos de aproximação. Eu insistia que paciência e humildade eventualmente conquistariam o respeito de Natasha, que ela precisava apenas de tempo para reconhecer minhas boas intenções. A verdade é que subestimei completamente a profundidade do desprezo que Natasha sentia por mim. Acreditava que suas atitudes eram apenas reflexo de insegurança natural de mulher jovem, tentando estabelecer seu espaço numa família já formada. Estava cega demais pelo amor maternal para enxergar a crueldade calculada por trás daquela educação superficial. Foram 3 longos anos de pequenas humilhações disfarçadas, de sorrisos falsos que escondiam olhares de desdém, de exclusão gradual da vida do meu próprio filho. 3 anos tolerando comentários venenosos sobre minha idade, sobre minha falta de sofisticação, sobre minha suposta incapacidade de compreender o mundo moderno que eles habitavam. O pior de tudo era perceber Gabriel transformando-se numa pessoa diferente. O rapaz carinhoso e respeitoso que eu havia criado estava sendo substituído por um homem covarde, que escolhia o silêncio toda vez que sua esposa me desrespeitava. Assistir essa metamorfose dolorosa era como ver meu filho morrer aos poucos e ser substituído por um estranho que dividia o mesmo rosto. Até que chegou aquela quinta-feira que mudaria tudo para sempre. Gabriel me ligou pela manhã, voz cansada, mas carinhosa como nos velhos tempos. Disse que Natasha chegaria tarde do trabalho naquela noite, que ela estaria exausta de uma semana particularmente difícil na loja. Perguntou se eu poderia ir até a casa deles para ajudá-lo a preparar o jantar. Meu coração saltou de alegria com aquele convite inesperado. Fazia meses que Gabriel não me pedia ajuda com coisa alguma, e a perspectiva de cozinhar para ele novamente encheu-me de uma felicidade que eu havia esquecido como sentia. Concordei imediatamente. Disse que chegaria lá no final da tarde com tudo que fosse necessário. Passei o restante do dia planejando mentalmente que pratos prepararia. Queria fazer algo especial, mas não muito elaborado. Algo que demonstrasse carinho sem parecer exibicionismo. Decidi por um frango assado simples com batatas douradas e uma salada fresca. Pratos que Gabriel adorava desde criança e que não despertariam ciúmes desnecessários em Natasha. Arrumei-me com cuidado especial naquela tarde. Escolhi minha blusa mais bonita, penteei os cabelos com esmero, até passei um batom discreto. Queria estar apresentável caso Natasha chegasse mais cedo do que o previsto. Ainda alimentava a esperança tola de que aquela noite pudesse ser um recomeço para nosso relacionamento turbulento. Cheguei na casa deles às 5 da tarde, carregando sacolas com ingredientes frescos que havia escolhido pessoalmente no mercado. Gabriel recebeu-me com um abraço apertado e aquele sorriso genuíno que eu não via há tanto tempo. Conversamos animadamente enquanto eu organizava tudo na cozinha. Ele me contando sobre os carros que estava consertando na oficina. Por algumas horas,
Senti-me novamente importante na vida do meu filho. Cozinhamos juntos, rimos de piadas bobas. Ele provou os temperos e elogiou cada etapa do preparo. Era exatamente assim que eu sonhava que nossas tardes pudessem ser. Mãe e filho, compartilhando momentos simples, mas preciosos. O frango estava dourado na medida certa quando ouvimos a chave girando na fechadura da porta principal. Gabriel olhou para mim e sorriu tranquilo. Disse que Natasha ficaria feliz em encontrar o jantar pronto depois de um dia cansativo. Eu ainda acreditava naquela inocência toda. Ainda pensava que minha presença seria recebida como gesto generoso de sogra atenciosa. Os passos de Natasha ecoaram pelo corredor em direção à cozinha. Cada batida do salto alto contra o piso cerâmico soando como um martelo se aproximando. Quando ela apareceu na porta da cozinha e seus olhos se fixaram em mim diante do fogão, vi uma expressão que jamais esquecerei. Não era apenas irritação ou surpresa. Era ódio puro e destilado. E foi exatamente nesse momento que tudo explodiu de uma forma que transformou minha vida para sempre. Comentem aqui de onde vocês são que estão assistindo esse vídeo. Se inscrevam no canal Vovó Lembrou, porque essa história vai mexer com o coração de cada um de vocês. As palavras que saíram da boca de Natasha naquele momento foram como facas afiadas cortando diretamente meu peito. Ela não gritou imediatamente. Primeiro ficou parada na entrada da cozinha, observando-me com aqueles olhos gelados que pareciam estar calculando cada palavra que estava prestes a disparar contra mim. "O que você está fazendo aqui?" A pergunta veio carregada de veneno. Cada sílaba pronunciada com uma frieza que fez minha espinha gelar. Tentei responder com naturalidade, explicar que Gabriel havia me pedido para ajudar com o jantar, mas ela me interrompeu antes mesmo que eu pudesse terminar a primeira frase. "Saia daqui!" O grito explodiu como um trovão dentro da cozinha. "Você não sabe fazer comida. Tudo o que faz fica horrível." As palavras ecoaram pelas paredes, rebatendo como ecos de uma tempestade que havia acabado de desabar sobre minha cabeça. Cada palavra era cuspida com tanto desprezo que eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Gabriel estava ao meu lado, segurando uma colher de pau que havia usado para mexer o molho. Vi seu rosto empalidecer instantaneamente, os olhos arregalados de choque diante da explosão súbita da esposa. Esperei que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse, que ao menos pedisse para Natasha baixar o tom de voz. Mas meu filho ficou ali parado, mudo como uma estátua de sal. "Natasha, calma", foi tudo que conseguiu sussurrar, com uma voz tão baixa que mal consegui ouvir. Não era defesa, não era confronto. Era um pedido patético para que ela diminuísse o volume, como se o problema fosse apenas o barulho que estava fazendo. Mas Natasha não havia terminado. Pelo contrário, meu pedido tímido de Gabriel pareceu alimentar ainda mais sua fúria. Ela avançou alguns passos na minha direção, apontando o dedo acusador como se eu fosse uma criminosa flagrada no ato. "Você é velha. Você não entende nada de comida moderna. Esses seus pratos antiquados que ninguém quer comer." Cada acusação era acompanhada de gestos dramáticos, como se ela estivesse representando para uma plateia invisível. "Esse frango aí está com cara de borracha. Essas batatas estão queimadas. Você só atrapalha mesmo." Olhei para o frango que estava perfeitamente dourado no forno, para as batatas que tinham exatamente a cor que deveriam ter, para o molho que Gabriel havia elogiado minutos antes. Nada estava errado com a comida. Tudo estava preparado com o cuidado e expertise de décadas de experiência profissional. Mas naquele momento, compreendi que não se tratava realmente da comida. "Você não deveria estar aqui", continuou gritando, agora caminhando de um lado para outro da cozinha como uma fera enjaulada. "Esta é minha casa, minha cozinha. Eu não preciso de uma velha metida à cozinheira estragando meu jantar." Cada palavra minha foi enfatizada como um martelo batendo em minha dignidade. Ela estava demarcando território, deixando cristalino que eu era uma invasora, uma intrusa que havia ultrapassado limites sagrados. Gabriel continuava ali parado, olhando alternadamente para mim e para a esposa, claramente dilacerado, mas incapaz de tomar qualquer atitude. "E você?" Natasha virou-se subitamente para Gabriel, apontando o mesmo dedo acusador na direção dele.
Por que chamou ela sem me avisar? Eu disse 1000 vezes que não quero essa mulher mexendo nas minhas coisas. Agora, eu era essa mulher. Nem sequer merecia ser chamada pelo nome ou reconhecida como mãe dele. Gabriel abriu a boca para responder, mas apenas balbuciou algumas palavras incompreensíveis. Estava claramente aterrorizado diante da fúria da esposa, transformado num menino assustado que havia quebrado um vaso valioso. Naquele instante, senti uma mistura explosiva de dor e decepção que quase me fez desmaiar. Não quero ver você aqui quando eu voltar do banho. Natasha dirigiu-se novamente para mim, agora com uma voz mais controlada, mas infinitamente mais cruel. E Gabriel, você vai jogar essa comida nojenta no lixo e vamos pedir uma pizza decente. Assistir meu filho acenar concordando com aquela ordem foi a punhalada final. Ele ia realmente jogar fora tudo que havíamos preparado juntos. Ia descartar horas de trabalho carinhoso como se fosse lixo comum. Não conseguiu nem ao menos olhar diretamente para mim enquanto confirmava que obedeceria à esposa. Natasha saiu pisando duro em direção ao quarto, deixando atrás de si um silêncio pesado como chumbo. Gabriel e eu ficamos sozinhos na cozinha, cercados pelo cheiro maravilhoso da comida que eu havia preparado com tanto amor e que agora estava condenada ao lixo. Mãe, Gabriel começou a falar, mas sua voz morreu no meio da frase. Estava com lágrimas nos olhos, claramente arrasado pela situação, mas ainda assim incapaz de contrariar as ordens da esposa. Aquilo foi pior que todos os gritos de Natasha juntos. Durante 68 anos de vida, havia enfrentado inúmeras dificuldades. Perdi meus pais ainda jovem, trabalhei em empregos extenuantes para sustentar minha família. Passei por momentos financeiros difíceis quando Gabriel era criança. Mas nada, absolutamente nada, havia me preparado para a dor de ser rejeitada pelo próprio filho. Está tudo bem, Gabriel. Menti, tentando poupá-lo de mais sofrimento. Minha voz saiu estranhamente calma, como se eu estivesse falando sobre o clima ao invés de ter acabado de ser devastada emocionalmente. Eu entendo. Mas eu não entendia coisa alguma. Não compreendia como aquele homem de 42 anos havia se tornado tão covarde. Não conseguia processar como ele escolheu defender uma mulher que havia humilhado sua própria mãe da forma mais cruel possível. Não fazia sentido como ele preferia jogar comida no lixo ao invés de enfrentar uma discussão com a esposa. Caminhei lentamente até minha bolsa, que estava pendurada numa cadeira da sala de jantar. Cada passo parecia durar uma eternidade. Meus pés pesados como se estivesse carregando cimento nas solas dos sapatos. Gabriel me seguiu, sussurrando desculpas patéticas que soavam vazias mesmo para ele próprio. Ela está só estressada com o trabalho. Tentou justificar, a voz embargada. Foi uma semana muito difícil na loja. Ela não queria dizer aquelas coisas. Parei no meio da sala e me virei para olhá-lo diretamente nos olhos. Queria que ele visse a dor que estava estampada no meu rosto. Queria que compreendesse a magnitude do que acabara de permitir que acontecesse. Mas Gabriel desviou o olhar, incapaz de sustentar minha expressão de decepção. Gabriel, você realmente acredita que o que sua esposa fez comigo está certo? Perguntei com uma voz que nem eu mesma reconheci. Estava mais grave, mais firme, carregada de uma autoridade maternal que eu não exercia há anos. Ele ficou em silêncio por longos segundos, mexendo nervosamente nas mãos, olhando para o chão como se as respostas estivessem escritas no piso de madeira. Quando finalmente levantou a cabeça, vi nos seus olhos uma covardia que me fez sentir náuseas. Ela não teve a intenção de magoar, começou com outra desculpa esfarrapada, mas eu o interrompi erguendo a mão. Não precisa explicar nada. Minha voz agora estava completamente controlada, fria como gelo. Está tudo muito claro. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, sentindo o peso do olhar de Gabriel nas minhas costas. Podia ouvi-lo soluçando baixinho, mas aquele som não despertava mais minha compaixão maternal. Estava muito magoada para sentir pena de um homem adulto que escolhera sua esposa abusiva ao invés da mãe que o criou. Antes de abrir a porta, virei-me uma última vez. Gabriel estava parado no meio da sala, as mãos penduradas ao lado do corpo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Parecia um menino perdido.
Mas eu não era mais sua mãe protetora disposta a consolá-lo. Gabriel, quero que você saiba uma coisa. Falei pausadamente, certificando-me de que cada palavra fosse compreendida. Durante 45 anos trabalhei como cozinheira profissional. Preparei milhares de pratos para milhares de pessoas. Nunca em toda a minha carreira alguém teve coragem de me falar que minha comida era horrível. Vi seus olhos se arregalarem com essa revelação. Gabriel sabia que eu havia trabalhado em restaurantes, mas nunca soubera detalhes da minha experiência profissional. Durante anos mantive minha expertise em segredo, fingindo ser apenas uma dona de casa comum para não intimidar Natasha. Mas hoje descobri que existem pessoas tão cruéis que são capazes de mentir descaradamente só para machucar quem ama. Continuei, minha voz ganhando força a cada palavra. E o pior de tudo é descobrir que meu próprio filho é covarde demais para defender a mulher que o trouxe ao mundo. Gabriel deu um passo na minha direção, estendendo a mão como se quisesse me tocar, mas eu recuei. Não queria mais nenhum contato físico com ele naquele momento. Estava ferida demais para qualquer gesto de carinho. Mãe, por favor, implorou com a voz quebrada. Não se preocupe, Gabriel. Nunca mais vou atrapalhar sua vida matrimonial. Minha promessa soou como uma sentença final. Nunca mais vou pisar nesta casa sem ser explicitamente convidada por vocês dois. Abri a porta e saí sem olhar para trás, mesmo ouvindo Gabriel me chamando desesperadamente. Caminhei pela rua da Vila Madalena com passos firmes, a cabeça erguida, mas com o coração despedaçado em 1000 fragmentos. As luzes da cidade começavam a se acender no crepúsculo, e eu sentia como se estivesse caminhando através de um pesadelo. Durante todo o trajeto até minha casa, as palavras de Natasha ecoavam incessantemente na minha mente. Velha, horrível, atrapalha. Cada insulto reverberava como sino quebrado, criando uma sinfonia dolorosa de rejeição e desprezo. Tentei me convencer de que eram apenas palavras ditas no calor da raiva, mas sabia que havia muito veneno genuíno por trás daquela explosão. Quando cheguei em casa, Antônio estava assistindo televisão na sala. Ele olhou para mim e imediatamente percebeu que algo terrível havia acontecido. Meu rosto deve ter entregado toda a angústia que eu estava sentindo, porque ele se levantou imediatamente e veio ao meu encontro. "O que houve, Miriam?" perguntou com preocupação, segurando minhas mãos que estavam tremendo visivelmente. Contei-lhe tudo nos mínimos detalhes, desde o convite de Gabriel até a humilhação na cozinha e sua covardia subsequente. Antônio ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais vermelho de indignação conforme eu relatava os acontecimentos. "Essa mulher é uma cobra", explodiu quando terminei minha narrativa. "E Gabriel é um covarde desgraçado. Como ele pode permitir que alguém trate você assim?" Mas eu não queria mais falar sobre Gabriel ou Natasha naquela noite. Estava exausta emocionalmente. Precisava processar tudo o que havia acontecido. Fui para o quarto, deitei-me na cama ainda vestida e chorei silenciosamente até adormecer. Durante a madrugada, acordei várias vezes com pesadelos onde Natasha gritava comigo ininterruptamente. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto contorcido de ódio. Ouvia sua voz venenosa me chamando de velha inútil. Era como se aquela humilhação tivesse se instalado permanentemente na minha mente. Ao amanhecer, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo da minha vida. Não ia mais aceitar ser tratada como cidadã de segunda classe por ninguém. Se Natasha achava que eu não sabia cozinhar, se Gabriel preferia acreditar nas mentiras da esposa, ao invés de defender a mãe, então era hora de mostrar para ambos exatamente quem era Miriam Pereira. Levantei-me da cama com uma determinação que não sentia há anos. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 68 anos que havia passado décadas escondendo seu verdadeiro potencial para agradar pessoas ingratas. Mas aquela versão submissa de mim mesma havia morrido na cozinha de Gabriel na noite anterior. Era hora de mostrar ao mundo inteiro do que eu era realmente capaz. A manhã seguinte chegou carregada de uma estranha energia que pulsava dentro do meu peito. Antônio havia saído cedo para resolver questões no banco, deixando-me sozinha com meus pensamentos turbulentos. Preparei meu café da manhã habitual, mas cada gole parecia ter um sabor diferente.
Como se até mesmo essa rotina simples tivesse sido contaminada pela transformação que estava acontecendo dentro de mim. Sentada à mesa da cozinha, observei pela janela as pessoas passando apressadas pela rua. Trabalhadores indo para seus empregos, mães levando filhos para a escola, aposentados caminhando devagar com suas compras matinais. Todos seguindo suas vidas normais enquanto a minha havia sido virada de cabeça para baixo em questão de horas. Terminei meu café e vesti minha roupa mais confortável. Não tinha destino específico em mente. Apenas sabia que precisava sair daquela casa antes que as paredes começassem a me sufocar com lembranças da noite anterior. Peguei minha bolsa e caminhei sem pressa pelas ruas familiares da Vila Madalena. Meus pés me levaram automaticamente até a casa da Júlia, minha vizinha e confidente de tantos anos. Ela estava regando suas plantas na varanda quando me viu chegando, e imediatamente percebeu pelo meu semblante que algo sério havia acontecido. Júlia sempre teve essa capacidade especial de ler pessoas como se fossem livros abertos. "Miriam, minha querida, entre logo", disse ela, largando o regador e me conduzindo para dentro de casa. "Pelo amor de Deus, que cara é essa? Parece que você viu um fantasma." Sentamo-nos em sua sala aconchegante, cercadas pelos bordados que ela fazia nas horas vagas e pelo cheiro gostoso do bolo que estava assando no forno. Júlia preparou um chá de camomila enquanto eu relatava tudo o que havia acontecido na casa do Gabriel. Ela ouviu cada palavra em silêncio, apenas balançando a cabeça com indignação crescente. "Essa Natasha é uma víbora mesmo", explodiu quando terminei minha narrativa. Sempre soube que tinha veneno nessa mulher, mas isso passou de todos os limites. E Gabriel? Ai, Miriam, que decepção de filho. Conversamos durante horas sobre relacionamentos familiares, sobre como algumas pessoas conseguem ser cruéis com quem mais as ama. Júlia compartilhou histórias de outras amigas que haviam enfrentado problemas semelhantes com noras difíceis e filhos ingratos. Suas palavras foram como bálsamo para minha alma ferida. "Sabe o que você deveria fazer, Miriam?", disse ela de repente, com aquele brilho nos olhos que sempre aparecia quando tinha uma ideia brilhante. "Deveria mostrar para essa mocinha que você não é essa velhinha inútil que ela pensa que é." "Como assim?", perguntei, intrigada com a súbita animação da minha amiga. "Ora, você trabalhou 45 anos em cozinhas profissionais. Conhece mais de comida que qualquer uma dessas meninas modernas que só sabem esquentar comida congelada no micro-ondas." Júlia gesticulava animadamente enquanto falava. "Por que você fica escondendo isso de todo mundo?" Aquela pergunta simples atingiu diretamente no centro da questão que eu vinha evitando enfrentar há anos. Por que realmente escondia minha experiência? Por medo de intimidar outras pessoas? Por modéstia excessiva? Ou simplesmente porque havia me acostumado a ser invisível? "Não sei, Júlia", respondi hesitante. "Sempre achei que era melhor ser humilde, não ficar me exibindo." "Humilde é uma coisa, Miriam. Se diminuir é outra completamente diferente." Júlia pegou minhas mãos com firmeza. "Você tem talento, experiência, conhecimento. Por que deixar que pessoas menores tentem apagar sua luz?" Ficamos conversando até tarde da manhã, planejando formas de eu resgatar minha autoestima e mostrar meu verdadeiro valor. Júlia sugeriu que eu começasse a cozinhar novamente para outras pessoas, que mostrasse na prática tudo o que sabia fazer. Era uma ideia simples, mas que me encheu de uma coragem que não sentia há décadas. Quando saí da casa dela, já era meio-dia e o sol estava forte. Decidi caminhar um pouco pela vila antes de voltar para casa, aproveitando aquela sensação renovadora que a conversa com Júlia havia despertado em mim. Caminhei sem rumo específico, observando os restaurantes e cafés que abundavam pela região. Foi quando passei pela Praça Central que minha vida tomou uma direção completamente inesperada. Havia um homem sentado sozinho num banco, comendo um sanduíche simples de presunto e queijo que claramente havia comprado numa padaria qualquer. Ele mastigava devagar, com uma expressão de profunda insatisfação estampada no rosto. Algo naquela cena me chamou a atenção. O homem usava roupas caras, tinha a aparência de pessoa bem-sucedida, mas estava ali comendo aquela comida sem graça com cara de quem havia perdido toda a esperança na gastronomia. Era como assistir alguém desistir de um sonho em tempo real. Por impulso, aproximei-me do banco ao lado e sentei-me.
Não tinha nenhum plano específico. Apenas senti uma conexão estranha com aquela tristeza culinária que irradiava dele. Fingir que estava apenas descansando, mas observando discretamente suas reações a cada mordida decepcionante. Com licença, disse ele de repente, percebendo minha presença. A senhora não seria daqui da vila, seria? Confirmei que morava na região há décadas. Ele sorriu melancolicamente e gesticulou com o sanduíche meio comido. Então talvez possa me ajudar com uma pergunta. Sua voz carregava uma frustração profunda. Onde será que alguém consegue encontrar comida de verdade nesta cidade? Comida com alma, com história, com sabor que conte alguma coisa? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Era exatamente o tipo de conversa que eu não esperava ter com um estranho numa praça qualquer de quinta-feira. Mas havia algo na sinceridade da sua frustração que me tocou profundamente. O que o senhor quer dizer com comida com alma? Perguntei, genuinamente curiosa. Seus olhos brilharam como se finalmente tivesse encontrado alguém que compreendia sua linguagem. Começou a falar sobre como havia percorrido dezenas de restaurantes sofisticados em São Paulo, experimentado pratos elaborados e caros, mas que nada conseguia despertar nele aquela sensação de completude que uma refeição verdadeiramente especial deveria proporcionar. Tudo muito bonito, muito bem apresentado, continuou gesticulando animadamente, mas sem personalidade, sem história. É como se os chefes estivessem cozinhando para impressionar críticos ao invés de alimentar almas. Escutei suas divagações culinárias com crescente interesse. Era raro encontrar alguém que falasse sobre comida com tanta paixão e conhecimento técnico. Ficou claro que não era apenas um cliente insatisfeito, mas alguém que realmente entendia os aspectos mais profundos da gastronomia. Desculpe-me a curiosidade, disse eu depois de alguns minutos. Mas o senhor trabalha com comida? Ele riu amargamente e jogou o resto do sanduíche numa lixeira próxima. Trabalho sim, ou pelo menos deveria trabalhar. Sou chefe de cozinha, tenho alguns restaurantes aqui em São Paulo. Aquela revelação me deixou boquiaberta. Um chefe profissional sentado numa praça reclamando da qualidade da comida disponível na cidade? Era uma situação tão irônica que quase parecia roteiro de filme. Se o senhor é chefe, por que não prepara sua própria comida? Perguntei inocentemente. Porque estou cansado da minha própria comida também. Explodiu com uma sinceridade brutal. Cansado de criar pratos para agradar tendências, cansado de seguir modismos gastronômicos, cansado de fazer comida que parece mais arte conceitual que nutrição. Conversamos por mais de 1 hora sobre técnicas culinárias, ingredientes tradicionais, receitas que se perderam no tempo por falta de quem as preservasse. Descobri que ele se chamava Rodrigo Campos e possuía 3 restaurantes conceituados na cidade, mas que estava passando por uma crise criativa profunda. O que eu não daria para provar uma receita autêntica, suspirou ele em determinado momento. Algo que carregasse história de família, tradição passada de geração em geração, comida feita com amor genuíno ao invés de ambição comercial. Foi nesse exato momento que as palavras da Júlia ecoaram na minha mente como um sino tocando. Por que você fica escondendo isso de todo mundo? Olhei para aquele homem frustrado que ansiava exatamente pelo tipo de conhecimento que eu possuía e tomei uma decisão que mudaria tudo. Chefe Rodrigo, disse eu, usando seu título profissional propositalmente. E se eu dissesse que conheço uma receita que pode despertar exatamente esse sentimento que o senhor está procurando? Ele me olhou com ceticismo inicial, claramente duvidando que uma senhora de idade sentada numa praça pudesse ter algo a oferecer para sua sofisticação gastronômica. Mas havia também uma centelha de esperança desesperada nos seus olhos. Que tipo de receita? Perguntou cautelosamente. Bobó de camarão da minha avó materna. Respondi com orgulho que não sentia há décadas. Uma receita baiana autêntica, passada oralmente através de 4 gerações de mulheres da minha família. Contei-lhe sobre minha bisavó que veio da Bahia para São Paulo no início do século passado, trazendo na memória receitas que nunca foram escritas em livro algum. Falei sobre os ingredientes específicos que ela usava, sobre técnicas de preparo que aprendera ainda criança, observando minha avó cozinhar. Chefe Rodrigo escutava cada palavra com atenção crescente,
fazendo perguntas técnicas específicas sobre métodos de cocção e combinações de temperos. Ficou evidente que ele compreendia a complexidade e autenticidade do que eu estava descrevendo. A senhora realmente saberia preparar essa receita? Perguntou com interesse genuíno. Preparei essa receita centenas de vezes durante minha carreira profissional. Respondi com naturalidade. Trabalhei 45 anos como cozinheira em restaurantes aqui de São Paulo. Aquela informação o pegou completamente desprevenido. Seus olhos arregalaram-se enquanto reprocessava mentalmente toda a nossa conversa anterior. De repente, eu não era mais apenas uma senhora simpática da vila, mas uma profissional experiente com décadas de conhecimento prático. A senhora seria capaz de preparar esse bobó para eu experimentar? Perguntou hesitantemente, como se estivesse pedindo um favor impossível. Olhei diretamente nos seus olhos e vi ali uma fome que ia muito além do alimento físico. Era fome de inspiração, de redescoberta da paixão que havia se perdido em meio às pressões comerciais do mundo gastronômico moderno. Era exatamente a oportunidade que eu precisava para provar meu valor. Posso preparar para o senhor amanhã de manhã, disse com uma segurança que me surpreendeu. Mas preciso que entenda uma coisa. Não cozinho para impressionar. Cozinho para nutrir almas famintas. Chefe Rodrigo sorriu pela primeira vez desde que iniciamos nossa conversa. Era um sorriso genuíno, carregado de antecipação e gratidão. Senhora, começou ele, percebendo que não sabia meu nome. Miriam Pereira. Completei orgulhosamente. Dona Miriam, se a senhora conseguir despertar em mim aquele sentimento que perdi há tanto tempo, estarei eternamente em débito com a senhora. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte na mesma praça. Eu levaria o bobó pronto para ele experimentar, e ele traria sua experiência profissional para avaliar honestamente minha habilidade culinária. Era uma troca justa entre duas pessoas que haviam se perdido em seus respectivos caminhos. Voltei para casa com o coração batendo acelerado. Não conseguia acreditar na coincidência extraordinária que havia acabado de acontecer. Justo quando estava precisando provar meu valor, o universo havia colocado no meu caminho alguém capaz de reconhecer e valorizar minha expertise. Passei o resto do dia planejando mentalmente cada etapa do preparo. Fui ao mercado do seu Mário escolher pessoalmente cada ingrediente, explicando para ele que estava preparando algo muito especial. Ele ficou curioso com minha animação súbita, mas respeitou meu sigilo sobre os detalhes. Durante a noite, mal consegui dormir de tanta ansiedade. Era como se estivesse na véspera de uma prova final que determinaria todo o meu futuro. Mas diferente das angústias que havia sentido na noite anterior, essa era uma ansiedade positiva, cheia de expectativa e possibilidades. Antônio percebeu minha agitação e perguntou o que estava acontecendo. Contei-lhe sobre o encontro na praça e sobre minha decisão de finalmente mostrar do que era capaz. Ele me apoiou completamente, dizendo que era hora de eu parar de me esconder atrás de uma falsa modéstia. Mostre para esse chefe que ele nunca provou nada igual, disse ele me abraçando carinhosamente. E depois mostre para Gabriel e aquela cobra da Natasha que eles cometeram o maior erro das vidas deles. Adormeci naquela noite com um sorriso nos lábios, sonhando com temperos e aromas que logo iriam despertar no chefe Rodrigo a paixão perdida pela gastronomia autêntica. Acordei às 5 da manhã, 2 horas antes do meu horário habitual. Meu corpo estava carregado de uma energia elétrica que não sentia desde os tempos em que trabalhava nas cozinhas profissionais. Era aquela sensação familiar de véspera de serviço importante, quando cada movimento precisava ser calculado e cada ingrediente escolhido com precisão cirúrgica. Levantei-me silenciosamente para não acordar Antônio e dirigi-me à cozinha. Acendi apenas a luz sobre a bancada, criando um ambiente íntimo que sempre me ajudava a concentrar durante preparações especiais. Era como se a penumbra conseguisse filtrar distrações externas, deixando apenas eu e os ingredientes numa dança ancestral. Estendi sobre a mesa todos os elementos que havia comprado no dia anterior. Camarões grandes e frescos, dendê dourado como sol nascente, leite de coco cremoso, farinha de mandioca fina, cebolas roxas, alho, gengibre, pimentas de cheiro, coentro fresco, limões galegos.
Cada item havia sido escolhido pessoalmente, tocado, cheirado, examinado, até encontrar a qualidade exata que minha avó exigiria. Comecei descascando os camarões com movimentos automáticos que meus dedos executavam há décadas. Separei cuidadosamente as cascas e cabeças, que serviriam para fazer um caldo concentrado essencial ao sabor final do prato. Nada poderia ser desperdiçado. Cada elemento tinha sua função específica na alquimia culinária que estava prestes a executar. Enquanto refogava as cascas numa panela funda, minha mente viajou automaticamente para as manhãs na casa da minha avó, quando eu tinha apenas 8 anos e ela me ensinou pela primeira vez os segredos daquela receita. Lembrei-me de suas mãos rugosas guiando as minhas pequenas, mostrando exatamente qual pressão aplicar para extrair máximo sabor dos crustáceos. "O segredo não está nos ingredientes, menina." Sua voz ecoou na minha memória enquanto eu coava o caldo dourado. "O segredo está no amor que você coloca em cada gesto, no respeito que você tem pela comida que vai nutrir outras pessoas." Iniciei o refogado base com cebolas cortadas em brunoise perfeita, técnica que aprendi observando chefes franceses durante meus anos de profissão. Adicionei alho socado no pilão de madeira, nunca prensado, sempre socado para liberar os óleos essenciais gradualmente. O aroma começou a preencher a cozinha como uma oração olfativa. Despejei o dendê na medida exata, nem pouco demais para perder a característica baiana, nem muito para não sobrecarregar o paladar. Observei o óleo vermelho alaranjado misturar-se ao refogado, criando uma base que logo receberá o caldo de camarão e transformar-se-ia na essência do bobó. Adicionei os camarões limpos, deixando-os selar rapidamente antes de incorporar o caldo fumegante. O leite de coco veio em seguida, cremoso e perfumado, seguido pela farinha de mandioca que começaria o processo de engrossamento que daria ao prato sua textura sedosa característica. Durante 40 minutos, mexi constantemente a panela, controlando o fogo baixo e observando a transformação gradual dos ingredientes separados numa massa homogênea e aromática. Era um processo meditativo que exigia paciência absoluta. Pressa resultaria em grumos ou queima, arruinando horas de preparação cuidadosa. Temperei delicadamente com sal marinho, pimenta do reino moída na hora, uma pitada de gengibre fresco ralado e algumas gotas de limão galego para equilibrar a oleosidade do dendê. Cada ajuste era feito em pequenas doses, provando constantemente até atingir o equilíbrio perfeito entre todos os elementos. Finalizei polvilhando coentro fresco picado grosseiramente, que adicionaria frescor herbáceo contrastando com a riqueza do prato. O resultado final era uma massa cremosa cor de ouro velho, perfumada com aromas que transportavam qualquer pessoa diretamente para as cozinhas tradicionais da Bahia. Antônio acordou atraído pelo cheiro irresistível que tomava conta da casa. Apareceu na cozinha de pijamas, cabelos despenteados, mas com expressão de absoluta admiração estampada no rosto. "Miriam, esse cheiro está divino!" exclamou, aproximando-se da panela. "Fazia anos que você não cozinhava com essa dedicação." Servi uma pequena porção para ele experimentar. Vi seus olhos fecharem de prazer na primeira colherada. A expressão de contentamento puro que toda cozinheira sonha provocar em quem prova sua comida. Era a confirmação que precisava de que meu bobó estava no ponto ideal. "Se esse chefe não reconhecer que você é uma artista, ele não entende nada de culinária", disse Antônio, saboreando cada pedaço de camarão. "Essa receita está perfeita, exatamente como sua avó fazia." Transferi cuidadosamente o bobó para uma travessa térmica que manteria a temperatura ideal durante o trajeto até a praça. Embrulhei tudo com panos limpos e acomodei numa cesta de vime que havia pertencido à minha mãe. Era importante que a apresentação refletisse o cuidado artesanal que havia dedicado ao preparo. Arrumei-me com esmero especial naquela manhã. Escolhi meu vestido mais elegante, penteei os cabelos de forma impecável e até apliquei um batom discreto. Queria estar apresentável não por vaidade, mas por respeito profissional ao encontro que poderia mudar minha vida completamente. Caminhei lentamente até a praça, segurando a cesta como se carregasse um tesouro inestimável.
Cada passo era calculado para evitar movimentos bruscos que pudessem comprometer a textura sedosa do bobó. As pessoas na rua olhavam curiosas para aquela senhora elegante transportando algo que claramente era muito importante. Chefe Rodrigo já estava esperando no mesmo banco onde nos conhecemos. Usava roupas casuais mais refinadas. E percebi que havia chegado cedo, provavelmente tão ansioso quanto eu, pelo resultado daquela experiência. Seus olhos brilharam quando me viu aproximando com a cesta. Dona Miriam, confesso que mal consegui dormir ontem, disse ele levantando-se educadamente para me cumprimentar. Está há anos que não sinto essa expectativa por uma refeição. Sentamos lado a lado no banco e abri cuidadosamente a cesta, revelando a travessa humeante. O aroma do bobó escapou imediatamente, espalhando-se pelo ar matinal como um convite irrecusável. Vi o chefe inspirar profundamente, já analisando mentalmente a complexidade aromática do prato. Servi uma porção generosa num prato de porcelana que havia trazido especificamente para a ocasião. Entreguei-lhe uma colher de prata e observei atentamente enquanto ele examinava visualmente o prato antes da primeira mordida. Era o momento da verdade que determinaria se décadas de experiência culinária seriam reconhecidas. Chefe Rodrigo aproximou a colher da boca com reverência quase religiosa. Fechou os olhos ao provar a primeira porção, mastigando lentamente para permitir que todos os sabores se desenvolvessem em seu paladar treinado. Permaneceu em silêncio por longos segundos que pareceram eternidade. Quando abriu os olhos novamente, havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Lágrimas que eu inicialmente interpretei como decepção, até perceber que eram lágrimas de emoção pura. Sua expressão era de quem havia reencontrado algo há muito tempo perdido. Meu Deus! Sussurrou com voz embargada. Meu Deus, Dona Miriam! O que a senhora fez com este prato? Senti meu coração acelerar, incerta se aquela reação indicava aprovação ou crítica. Mas quando ele pegou outra colherada ainda maior e a saboreou com o mesmo êxtase da primeira, compreendi que havia conseguido despertar exatamente a emoção que ele procurava há tanto tempo. Dona Miriam, em 25 anos de carreira profissional, nunca provei nada que me tocasse tão profundamente, continuou ele, alternando entre palavras e colheradas. Este bobó tem alma, tem história, tem tudo o que venho buscando desesperadamente. Expliquei-lhe as origens da receita, a tradição familiar que ela representava, as técnicas específicas que minha avó havia me ensinado. Chefe Rodrigo escutava cada palavra com atenção absoluta, ocasionalmente interrompendo para fazer perguntas técnicas sobre métodos de preparo ou proporções de ingredientes. A senhora conseguiu capturar a essência da culinária tradicional brasileira, sem cair no folclore comercial que vejo em tantos lugares, disse ele terminando a porção e me pedindo permissão para repetir. Isso é gastronomia de verdade, não encenação para turistas. Conversamos por mais de 2 horas sobre técnicas culinárias, sobre a importância de preservar receitas tradicionais, sobre como a gastronomia brasileira autêntica estava sendo descaracterizada por modismos importados. Era evidente que compartilhávamos a mesma paixão pela culinária genuína. Dona Miriam, preciso fazer uma proposta para a senhora, disse ele subitamente, com seriedade que me pegou completamente desprevenida. Estou abrindo um novo restaurante, um projeto diferente de tudo que já fiz. Quero focar exclusivamente na culinária tradicional brasileira autêntica. Minha respiração ficou presa na garganta. Uma proposta? Que tipo de proposta um chefe renomado faria para uma senhora aposentada que acabara de conhecer numa praça? O que exatamente o senhor está sugerindo? Perguntei cautelosamente. Quero que seja minha consultora culinária. E se tudo correr bem, minha sócia neste empreendimento, respondeu ele olhando diretamente nos meus olhos. O que a senhora preparou hoje não é apenas comida. É patrimônio cultural que precisa ser preservado e celebrado. Aquela proposta me atingiu como um raio em céu azul. Em 24 horas, havia passado de sogra humilhada para potencial sócia de um chefe renomado. Era uma reviravolta tão dramática que eu mal conseguia processar mentalmente. Mas, senhor Rodrigo, eu sou apenas uma cozinheira aposentada. Comecei a protestar por puro reflexo de modéstia.
Dona Miriam, com todo respeito, a senhora não é apenas coisa alguma, interrompeu-me firmemente. A senhora é uma mestra na arte culinária tradicional. É exatamente o que meu projeto precisa para ter autenticidade e credibilidade. Explicou-me detalhes sobre o restaurante que planejava abrir, sobre sua visão de resgatar e valorizar receitas regionais brasileiras que estavam desaparecendo. Falou sobre a necessidade de ter alguém com conhecimento real, não apenas teórico, das técnicas tradicionais de preparo. O nome será Tempero da Casa, disse ele com entusiasmo crescente. Um lugar onde as pessoas possam experimentar comida brasileira autêntica, preparada por quem realmente entende as origens e significados de cada prato. Durante nossa conversa, várias pessoas passaram pela praça e cumprimentaram o chefe Rodrigo respeitosamente. Era evidente que se tratava de pessoa conhecida e respeitada no meio gastronômico paulistano. Isso tornava sua proposta ainda mais surreal e emocionante. Preciso pensar sobre isso, disse eu honestamente. É uma mudança muito grande na minha vida. É claro, Dona Miriam. É uma decisão importante que não deve ser tomada por impulso, concordou ele compreensivamente. Mas saiba que estou completamente sério sobre esta parceria. A senhora possui algo que não pode ser ensinado em escola alguma: autenticidade. Combinamos de nos encontrar novamente na semana seguinte para discutir detalhes práticos da sociedade proposta. Chefe Rodrigo deu-me seu cartão profissional e pediu meu telefone para mantermos contato durante aquela semana de reflexão. Voltei para casa caminhando nas nuvens, ainda processando a magnitude do que havia acabado de acontecer. Em minha cesta vazia, carregava agora possibilidades infinitas que se abriam diante de mim como leque colorido. Antônio estava ansioso esperando meu retorno. Quando contei sobre a proposta de sociedade, ele ficou tão emocionado quanto eu. Passamos o restante do dia discutindo implicações práticas e emocionais daquela oportunidade inesperada que havia surgido exatamente quando mais precisava recuperar minha autoestima. Naquela noite, antes de adormecer, pensei em Gabriel e Natasha. Imaginei suas reações quando descobrissem que a velha que não sabia cozinhar havia se tornado sócia de um chefe famoso. Era uma vingança doce que o destino havia preparado para mim. Uma semana depois do nosso primeiro encontro, retornei à praça para dar minha resposta ao chefe Rodrigo. Durante aqueles 7 dias, Antônio e eu havíamos discutido exaustivamente todas as possibilidades, pesado prós e contras, analisado riscos e oportunidades. Mas no fundo, eu já sabia qual seria minha decisão desde o momento em que ele fez a proposta. Aceito sua parceria, disse simplesmente quando nos sentamos no banco familiar. O sorriso que iluminou o rosto do chefe Rodrigo foi como presenciar o nascer do sol. Ele se levantou e me abraçou respeitosamente, murmurando agradecimentos que pareciam sinceros demais para serem apenas cortesia profissional. Dona Miriam, prometo que não se arrependerá desta decisão, disse ele com emoção contida. Vamos criar algo verdadeiramente especial juntos. Os meses seguintes passaram como furacão de atividades. Rodrigo já possuía o ponto comercial na Rua Augusta, um espaço amplo que havia sido restaurante italiano até 6 meses antes. Visitamos o local juntos na semana seguinte, e imediatamente senti a energia potencial daquelas paredes esperando para renascer. Imagino uma decoração rústica, autenticamente brasileira, explicava Rodrigo enquanto caminhávamos pelo salão vazio. Madeira de demolição, artesanato regional, plantas tropicais. Um ambiente que transporte as pessoas para cozinhas tradicionais do interior. Minha contribuição inicial foi desenvolvendo o cardápio completo. Passei semanas resgatando receitas familiares que haviam ficado dormentes em minha memória durante anos de aposentadoria. Bobó de camarão, moqueca capixaba, feijoada completa, escondidinho de carne seca, pacu assado com farofa de dendê, vatapá tradicional, acarajé autêntico. Cada prato era testado exaustivamente em minha cozinha doméstica antes de ser aprovado para integrar o cardápio oficial. Rodrigo vinha regularmente à minha casa para experimentar novas criações, trazendo cadernos onde anotava meticulosamente cada ingrediente, cada técnica, cada segredo que eu compartilhava. Dona Miriam,
A senhora é uma enciclopédia viva da culinária brasileira, dizia ele frequentemente durante nossas sessões de teste. Cada receita conta uma história, carrega tradições que não existem em livro algum. Paralelamente aos testes culinários, trabalhávamos na montagem física do restaurante. Rodrigo contratou decoradores especializados em ambientação rústica, que transformaram aquele espaço urbano numa representação autêntica de casa de fazenda mineira. Móveis de madeira maciça, panelas de ferro expostas, temperos em vidros antigos, fotografias em preto e branco de cozinhas tradicionais. Participei ativamente da escolha de cada detalhe decorativo. Era fundamental que tudo refletisse genuinidade, que os clientes sentissem imediatamente que não estavam num restaurante temático superficial, mas num local onde tradições culinárias eram verdadeiramente honradas e preservadas. A inauguração do Tempero da Casa aconteceu numa quinta-feira de abril, exatamente 6 meses após aquela terrível humilhação na cozinha do Gabriel. A coincidência não passou despercebida para mim. Era como se o universo estivesse oferecendo uma oportunidade de redenção exatamente no mesmo dia semanal que minha vida havia sido virada de cabeça para baixo. A resposta do público superou todas nossas expectativas otimistas. Na primeira semana, tivemos filas de espera todas as noites. Na segunda semana, críticos gastronômicos de jornais importantes vieram experimentar nossos pratos. Na terceira semana, fomos obrigados a implementar sistema de reservas antecipadas devido à demanda crescente. Minha rotina transformou-se completamente. Chegava ao restaurante todas as manhãs, às 6 horas, para supervisionar preparações base, orientar cozinheiros na execução correta das receitas tradicionais, provar temperos e ajustar sabores quando necessário. Era um retorno energizante à atividade profissional que havia definido minha identidade durante décadas. Os funcionários inicialmente me tratavam com deferência respeitosa, mas distante, como consultora externa contratada temporariamente. Gradualmente, conforme percebiam meu conhecimento prático e minha dedicação genuína ao sucesso do empreendimento, passaram a me ver como verdadeira chefe executiva, procurando constantemente meus conselhos e aprovação. Chef Miriam, começaram a me chamar espontaneamente, título que eu não havia ouvido há anos e que agora ressoava como música celestial em meus ouvidos. Era reconhecimento profissional que validava décadas de experiência anteriormente invisível. 3 meses após a inauguração, recebemos visita inesperada que elevaria nosso restaurante a outro patamar completamente. A produtora do programa Sabores do Brasil, da televisão nacional, apareceu sem aviso numa tarde de terça-feira para experimentar nossa comida após ler críticas entusiasmadas nos jornais. Estamos sempre procurando autenticidade genuína, explicou a produtora enquanto degustava meu vatapá especial. Cansamos de restaurantes que fingem tradição, mas servem versões comercializadas de pratos regionais. Uma semana depois, recebemos convite oficial para participar do programa como representantes da culinária tradicional brasileira. Era a oportunidade de alcançar a audiência nacional, mostrar para milhões de telespectadores que ainda existiam pessoas comprometidas com preservação das receitas ancestrais. A gravação aconteceu no próprio restaurante durante uma manhã de sábado. Câmeras registraram cada etapa do preparo do meu bobó de camarão, enquanto eu explicava origens familiares da receita, técnicas específicas de preparo, importância cultural de preservar tradições culinárias regionais. Esta receita viajou da Bahia para São Paulo há 4 gerações. Contei para as câmeras com orgulho que transparecia em cada palavra. Carrega a história de mulheres guerreiras que alimentaram famílias com amor e dedicação, preservando sabores que conectam presente ao passado. O programa foi ao ar num domingo à noite, em horário nobre. Antônio e eu assistimos em casa, emocionados ao ver minha história sendo contada para todo o país. O telefone do restaurante tocou ininterruptamente durante os dias seguintes, com pessoas de várias cidades querendo fazer reservas para experimentar nossa comida. Foi exatamente nesse período de maior sucesso que Gabriel me ligou pela primeira vez em 8 meses. Sua voz estava diferente, carregada de uma humildade que eu não reconhecia. Pediu para conversar pessoalmente.
Disse que tinha assuntos importantes para discutir. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria neutra, longe tanto do restaurante quanto de nossas casas. Quando o vi chegando, percebi imediatamente que algo fundamental havia mudado em sua vida. Estava mais magro, roupas menos cuidadas, expressão de quem carregava pesos invisíveis nos ombros. "Mãe, preciso pedir seu perdão", foram suas primeiras palavras após nos cumprimentarmos constrangidamente. "O que aconteceu naquela noite foi imperdoável. Eu deveria ter te defendido." Escutei em silêncio enquanto ele relatava meses de culpa crescente, de arrependimento que corroía sua paz interior. Contou sobre discussões constantes com Natasha, sobre como ela continuava desrespeitando minha memória, mesmo após minha ausência completa de suas vidas. Ela ficou furiosa quando descobriu seu sucesso na televisão, confessou ele com vergonha evidente. "Disse que você estava tentando humilhá-la publicamente, que era vingança pela briga daquela noite. Mas o verdadeiro motivo daquele encontro revelou-se gradualmente durante nossa conversa tensa. Gabriel e Natasha estavam enfrentando sérias dificuldades financeiras. A oficina dele havia perdido clientes importantes, e a loja onde ela trabalhava estava reestruturando o quadro de funcionários. Ambos estavam desempregados há 2 meses. "Sei que não tenho direito de pedir coisa alguma depois do que aconteceu", disse ele finalmente, reunindo coragem para chegar ao ponto central. "Mas gostaria de saber se existiria a possibilidade de trabalho no seu restaurante." Aquela pergunta pairou no ar entre nós como bomba prestes a explodir. Gabriel estava pedindo emprego para a mãe que havia permitido ser humilhada pela esposa cruel. Era ironia tão perfeita que eu precisei controlar vontade de rir amargamente. "Vocês dois estão procurando trabalho?" Perguntei com voz neutra, sem revelar nenhuma emoção. "Sim, mãe. Estamos numa situação bem difícil", respondeu ele, evitando meu olhar direto. "Eu poderia trabalhar com manutenção, limpeza, qualquer coisa. E Natasha? Bem, ela disse que até aceitaria trabalhar na cozinha se fosse necessário. A mulher que havia gritado que eu não sabia cozinhar agora estava disposta a trabalhar na cozinha do meu restaurante. O destino havia preparado uma vingança mais doce do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado conscientemente. "Gabriel, vou pensar sobre sua solicitação", disse eu calmamente. "Preciso consultar meu sócio, verificar se temos vagas disponíveis." 1 semana depois, liguei para Gabriel confirmando que havia uma vaga de auxiliar de cozinha disponível. Apenas uma vaga. Ele teria que escolher qual dos dois trabalharia no restaurante, pelo menos inicialmente. Como eu havia antecipado, Natasha foi escolhida para ocupar a posição. Gabriel provavelmente acreditou que seria mais fácil para ela conseguir emprego noutra área, enquanto a experiência em cozinha poderia abrir portas futuras para ela. Na segunda-feira seguinte, Natasha apresentou-se no tempero da casa para seu primeiro dia de trabalho. Chegou pontualmente às 8 da manhã, vestindo roupas simples e expressão de quem estava engolindo sapos gigantescos. Recebia profissionalmente na cozinha. Apresentei-a aos outros funcionários como nova auxiliar. Expliquei regras básicas de higiene e segurança. Durante toda a apresentação, mantive tom estritamente profissional, tratando-a exatamente como qualquer outro funcionário novo. "Você começará lavando louças e organizando ingredientes", instruí claramente. "Conforme demonstrar competência básica, poderá assumir responsabilidades maiores." Natasha aceitou todas as instruções em silêncio, claramente lutando contra o orgulho ferido, mas impedida de reclamar por necessidade financeira desesperadora. Era doloroso para ela, mas também educativo de forma que nenhuma palavra poderia ser. Durante as primeiras semanas, observei discretamente sua adaptação ao ambiente profissional de cozinha. Natasha descobriu rapidamente que trabalho culinário real era infinitamente mais exigente que suas fantasias domésticas. Cortar cebolas por horas seguidas, lavar pilhas infinitas de panelas, aguentar calor intenso dos fornões industriais. O momento mais revelador chegou numa manhã em que ela estava preparando refogado básico para a base de um ensopado. Distração momentânea fez com que queimasse completamente a cebola, enchendo a cozinha inteira de fumaça acre. Todos pararam para observar o desastre,
incluindo eu. Natasha, você queimou completamente o refogado, disse eu com voz calma, mas firme. Precisa jogar tudo fora e recomeçar. E desta vez, mantenha a atenção no que está fazendo. A repreensão pública na frente de todos os colegas foi visivelmente humilhante para ela. Lágrimas formaram-se em seus olhos, mas ela não ousou contestar minha autoridade profissional. Era exatamente o tipo de correção que qualquer chefe aplicaria a subordinado incompetente. 2 semanas depois desse incidente, Gabriel veio ao restaurante numa tarde para falar comigo. Encontramos numa mesa reservada depois do horário de almoço, longe de ouvidos curiosos. Mãe, Natasha está muito abalada com o trabalho, disse ele hesitantemente. Ela não está acostumada com esse tipo de pressão. Gabriel, uma cozinha profissional não é lugar para pessoas sensíveis, respondi honestamente. Ou ela se adapta aos padrões exigidos, ou precisará procurar trabalho em área mais adequada ao seu temperamento. Foi nesse momento que decidi revelar a verdade que havia guardado por anos. Era hora de Gabriel compreender completamente a magnitude da injustiça que havia permitido acontecer naquela noite terrível. Gabriel, existe algo que você precisa saber, disse eu olhando diretamente em seus olhos. Durante todos esses anos, fingi ser cozinheira medíocre quando vocês vinham jantar em casa. Escondi propositalmente minha experiência profissional real. Seu rosto empalideceu instantaneamente enquanto processava aquela revelação. Como assim, mãe? Fingia queimar comida, temperava errado propositalmente, fazia pratos simples demais. Confessei com voz firme. Tudo para não intimidar Natasha, para permitir que ela se sentisse superior culinariamente. Gabriel ficou boquiaberto, claramente chocado com a descoberta de que havia sido enganado durante anos. Por que você fazia isso? Porque queria que ela se sentisse confortável na família, respondi sinceramente. Porque acreditei que humildade e paciência eventualmente conquistariam seu respeito e carinho. Então, quando ela disse que você não sabia cozinhar, Gabriel mal conseguiu completar a frase. Ela estava humilhando uma chefe profissional com 45 anos de experiência. Completei por ele. E você escolheu acreditar nas mentiras dela, ao invés de defender a mãe que sacrificou décadas da própria vida para criar você. O peso daquela verdade atingiu Gabriel como avalanche. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, enquanto ele compreendia finalmente a profundidade da injustiça que havia cometido. Meu Deus, mãe, o que eu fiz? Sussurrou entre soluços. Como pude ser tão cego? Gabriel, aprendi que algumas pessoas só valorizam o que perderam, disse eu com sabedoria adquirida através de meses de crescimento pessoal. Hoje Natasha trabalha para mim. Me chama de chefe Miriam todos os dias. Segue minhas ordens na cozinha do meu próprio restaurante. Expliquei como o destino havia criado situação onde a mulher que me humilhou agora dependia de mim para sobreviver financeiramente. Como ela que disse que eu não sabia cozinhar agora lavava louças sujas dos meus pratos famosos. É a vingança mais doce que poderia existir. Concluí calmamente. Não precisei planejar nada. O universo se encarregou de fazer justiça. Gabriel chorou abundantemente naquela tarde, pedindo perdão repetidamente por sua covardia passada. Era tarde demais para desfazer danos causados, mas nunca tarde demais para reconhecer erros e tentar construir pontes sobre abismos criados pela estupidez. Olhando para trás, para toda essa jornada que transformou completamente minha vida em questão de meses, ainda sinto arrepios ao lembrar como tudo começou. Uma simples humilhação na cozinha do meu próprio filho se tornou o catalisador para a maior transformação que já experimentei em meus 68 anos de existência. Quando Natasha gritou que eu não sabia cozinhar, que tudo que eu fazia ficava horrível, ela não imaginava que estava acordando um gigante adormecido. Durante anos me mantive pequena, invisível, fingindo ser menos do que realmente era só para não incomodar o frágil ego de uma nora insegura. Mas existe um limite para a humildade. E naquela noite terrível, eu descobri exatamente onde esse limite estava localizado. A dor da rejeição do Gabriel foi talvez ainda mais devastadora que os gritos da Natasha. Ver meu próprio filho, que eu criei com tanto amor e dedicação,
Escolher o silêncio covarde ao invés de defender a mãe que sacrificou décadas da vida para garantir que ele tivesse um futuro digno. Aquilo me quebrou por dentro de uma forma que eu nem sabia ser possível. Mas às vezes a vida precisa nos quebrar completamente para que possamos nos reconstruir mais fortes do que éramos antes. A conversa com minha amiga Júlia plantou a primeira semente da transformação que estava por vir. Quando ela me perguntou por que eu escondia meu talento de todo mundo, foi como se tivesse acendido uma lâmpada numa sala escura, onde eu estava há anos tropeçando nos móveis. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês já passaram por alguma situação onde tiveram que escolher entre se diminuir para agradar outras pessoas ou mostrar seu verdadeiro valor. Quero ler a história de cada um de vocês nos comentários. Essa interação é muito importante para mim e para todos que assistem o canal Vovó. Lembrou. O encontro com o chefe Rodrigo na praça foi pura providência divina. Não acredito em coincidências quando se trata de momentos que mudam nossa vida para sempre. Ali estava um homem bem-sucedido, respeitado profissionalmente, dono de restaurantes famosos, mas completamente perdido em relação à sua paixão pela gastronomia autêntica. E ali estava eu, uma senhora aposentada carregando décadas de conhecimento culinário tradicional que ele estava desesperadamente procurando. Quando preparei aquele bobó de camarão da minha avó, coloquei muito mais do que ingredientes na panela. Coloquei minha história, minha tradição familiar, meu orgulho ferido que estava clamando por reconhecimento. Cada movimento durante o preparo era uma oração silenciosa, pedindo para que finalmente alguém reconhecesse meu verdadeiro valor. A reação do chefe Rodrigo quando provou minha comida foi tudo o que eu precisava ver para compreender que havia desperdiçado anos valiosos escondendo quem realmente era. Aquelas lágrimas nos olhos dele não eram apenas emoção gastronômica. Eram lágrimas de alguém que havia reencontrado algo precioso que pensava ter perdido para sempre. Se vocês se identificaram com alguma parte desta história, por favor, deixem o like neste vídeo e se inscrevam no canal Vovó Lembrou. Ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum dos próximos relatos que compartilho com vocês. Cada inscrição, cada like, cada comentário me incentiva a continuar contando essas histórias que podem tocar o coração e talvez inspirar mudanças na vida de quem assiste. A proposta de sociedade no restaurante foi apenas o começo de uma aventura que eu jamais imaginei viver nesta fase da minha vida. Aos 68 anos, eu estava recomeçando profissionalmente, assumindo responsabilidades que não tinha há décadas, provando para mim mesma que idade é apenas um número quando temos paixão e determinação verdadeiras. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades que me fizeram sentir mais viva do que havia me sentido desde minha aposentadoria. Desenvolver o cardápio do tempero da casa, supervisionar cada detalhe da decoração, treinar funcionários nas técnicas tradicionais de preparo, tudo isso me devolvia a sensação de propósito que eu nem sabia que estava faltando na minha vida. O sucesso do restaurante superou todas nossas expectativas mais otimistas. Em poucas semanas estávamos lotados todas as noites, com críticos gastronômicos escrevendo resenhas elogiosas, com clientes fazendo filas de espera só para provar nossa comida tradicional brasileira. Era a confirmação pública de que minha experiência tinha valor real, que décadas de conhecimento culinário não haviam sido desperdiçadas. Gostaria muito de saber nos comentários qual foi a maior transformação que vocês já viveram na vida de vocês. Como foi esse processo de se redescobrir e mostrar do que realmente são capazes? Essas histórias pessoais enriquecem muito nosso canal e criam uma comunidade de pessoas que se apoiam mutuamente. Ser convidada para participar do programa Sabores do Brasil foi como ganhar um Oscar da gastronomia nacional. Poder contar minha história para milhões de telespectadores, mostrar as técnicas tradicionais que aprendi com minha avó, representar todas as mulheres que preservaram receitas familiares através das gerações, foi uma honra que ainda me emociona quando lembro. Mas o momento mais doce de toda essa jornada foi quando Gabriel me ligou pedindo trabalho. A ironia era tão perfeita que parecia roteiro de filme dramático. O filho que havia me abandonado numa situação humilhante, agora estava implorando por uma oportunidade de trabalhar no meu restaurante bem-sucedido.
Quando Natasha se apresentou para trabalhar como auxiliar na minha cozinha, senti uma satisfação que não conseguia disfarçar completamente. A mulher que gritou que eu não sabia cozinhar agora estava ali, de uniforme, pronta para receber ordens da chefe Miriam. Era justiça poética em sua forma mais pura. Ver ela lutando para cortar cebolas profissionalmente, suando no calor dos fornões industriais, lavando montanhas de louças sujas, sendo corrigida publicamente quando cometia erros básicos, tudo isso me dava uma sensação de vingança completamente realizada, sem que eu precisasse ser cruel ou vingativa ativamente. Por favor, não esqueçam de assistir aos outros vídeos aqui do canal Vovó Lembrou. Temos várias outras histórias emocionantes de pessoas que enfrentaram situações difíceis e conseguiram dar a volta por cima. Cada história é uma lição de vida que pode ajudar vocês a enfrentarem seus próprios desafios. O momento em que revelei para Gabriel que havia fingido ser cozinheira ruim durante anos, só para não intimidar Natasha, foi devastador para ele. Ver a realização atingindo meu filho como um raio, compreendendo finalmente a magnitude da injustiça que havia permitido acontecer, foi doloroso, mas necessário para que ele entendesse completamente as consequências de sua covardia. Gabriel chorou como uma criança naquela tarde quando soube a verdade. Pediu perdão repetidamente, se culpou pela cegueira que o impediu de defender a própria mãe. Mas alguns danos não podem ser completamente reparados com lágrimas e pedidos de desculpa. A confiança que se quebra demora muito tempo para ser reconstruída, se é que pode ser reconstruída completamente. Hoje, 6 meses depois daquela noite terrível que mudou tudo, sou uma mulher completamente diferente. Tenho meu próprio restaurante bem-sucedido, sou reconhecida como chefe especialista em culinária tradicional brasileira, tenho uma equipe de funcionários que me respeita genuinamente, sou procurada por jornalistas para dar entrevistas sobre gastronomia regional. Mais importante que todo reconhecimento profissional, redescobri minha autoestima. Não me diminuo mais para agradar ninguém. Não finjo ser menos capaz do que realmente sou. Não aceito desrespeito de pessoa alguma, independente do grau de parentesco que tenha comigo. A relação com Gabriel está lentamente sendo reconstruída, mas em bases completamente diferentes. Agora ele me trata com respeito que deveria ter demonstrado sempre. Reconhece publicamente meu sucesso profissional, se orgulha de ter uma mãe-chefe famosa, aprendeu a valorizar sacrifícios que fiz por ele durante décadas. Natasha continua trabalhando no meu restaurante porque precisa do emprego. Todos os dias ela me chama de chefe Miriam, segue minhas instruções na cozinha, aceita correções quando necessário. É uma transformação completa da dinâmica de poder que existia entre nós. Agora ela compreende exatamente quem estava tentando humilhar naquela noite fatídica. Quero que vocês comentem aqui qual foi a maior lição que tiraram desta história. O que mais os marcou no relato que compartilhei? Como acham que reagiriam se estivessem na minha situação? Esses comentários são muito valiosos para mim e ajudam outros espectadores a refletirem sobre suas próprias experiências. Esta experiência me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Aos 68 anos, descobri que ainda tinha muito para oferecer ao mundo, que minha experiência e conhecimento tinham um valor imenso que eu estava desperdiçando por falsa modéstia. Aprendi que respeito não se pede, se conquista através de ações e resultados concretos. Também aprendi que algumas pessoas só valorizam o que perderam. Gabriel só compreendeu minha importância depois que quase me perdeu definitivamente. Natasha só respeitou minha capacidade culinária depois que se tornou minha subordinada profissional. É uma lição triste, mas real sobre natureza humana. A maior lição desta jornada é que devemos sempre acreditar em nosso próprio valor, mesmo quando outros tentam nos diminuir. Não podemos permitir que inseguranças alheias nos impeçam de brilhar com nossa luz verdadeira. Humildade é virtude, mas se diminuir é autossabotagem. Para todas as mulheres que assistem este vídeo e se identificaram com minha história, quero deixar uma mensagem especial. Vocês são mais fortes, mais capazes e mais valiosas do que qualquer pessoa insegura tenta fazer acreditar. Não permitam que ninguém apague sua luz. Mostrem ao mundo do que são realmente capazes. Gente, preciso da ajuda de vocês para continuar trazendo essas histórias emocionantes diariamente aqui no canal Vovó Lembrou.
Fazer esses vídeos dá muito trabalho, desde a preparação do roteiro até a gravação e edição final. Se vocês puderem me ajudar com um valeu demais, seria maravilhoso para cobrir os custos de produção e me permitir continuar dedicando tempo integral a este projeto. Cada contribuição, por menor que seja, faz diferença gigantesca na minha capacidade de manter o canal ativo todos os dias. O Valeu Demais é uma forma simples e rápida de vocês apoiarem financeiramente o trabalho que realizamos aqui. Com essa ajuda, posso investir em melhor equipamento de gravação, contratar ajuda para a edição, dedicar mais horas pesquisando e preparando histórias ainda mais impactantes. Sei que nem todos podem contribuir financeiramente, e entendo perfeitamente. Mas existem outras formas igualmente importantes de apoiarem o canal. Deixem likes em todos os vídeos que assistem. Isso ajuda muito no algoritmo do YouTube. Compartilhem os vídeos que mais gostaram com amigos e familiares que podem se interessar pelas histórias. Principalmente, comentem sempre. Contem suas próprias experiências relacionadas ao tema que abordamos. Façam perguntas sobre aspectos da história que gostariam de entender melhor. Sugiram temas para próximos vídeos baseados em situações que vocês ou pessoas conhecidas viveram. Esta comunidade que estamos construindo aqui no Vovó Lembrou é muito mais que um canal de entretenimento. É um espaço onde pessoas compartilham experiências reais, onde uns apoiam os outros durante momentos difíceis, onde histórias de superação inspiram quem está passando por situações similares. Quando vocês comentam contando suas próprias histórias, isso cria uma rede de apoio mútuo que vai além do que qualquer vídeo individual pode oferecer. São essas interações humanas autênticas que fazem este trabalho valer realmente a pena. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo novo for publicado. Temos histórias novas praticamente todos os dias, cada uma com sua própria lição de vida, sua própria mensagem de esperança e superação. Assistam também aos vídeos anteriores que já estão publicados no canal. Temos relatos sobre relacionamentos familiares complicados, histórias de pessoas que conseguiram dar a volta por cima depois de traições, casos de mulheres que se reinventaram profissionalmente depois dos 50 anos, situações onde a paciência e determinação triunfaram sobre injustiças aparentemente insurmontáveis. Quero finalizar este relato com uma reflexão sobre o poder transformador das segundas chances que damos a nós mesmos. Ninguém além de nós pode decidir quando é hora de parar de aceitar menos do que merecemos. Ninguém além de nós pode escolher mostrar nosso verdadeiro potencial ao mundo. Minha história prova que transformações profundas podem acontecer em qualquer idade, que nunca é tarde demais para buscar reconhecimento que merecemos, que justiça às vezes demora, mas eventualmente chega para quem tem paciência e determinação para perseverar. Valeu demais por assistirem até o final desta história, que mudou completamente minha vida. Espero que tenham gostado, que tenham se emocionado, que tenham aprendido algo valioso com minha experiência. Agora quero saber de vocês. O que acharam desta história? Como reagiriam se estivessem no meu lugar? Que conselhos dariam para outras pessoas enfrentando situações similares? Comentem tudo o que estão pensando. Curtam este vídeo se ele tocou vocês de alguma forma. Inscrevam-se no canal Vovó Lembrou para acompanhar próximas histórias emocionantes. E se puderem ajudar com um valeu demais para manter este trabalho funcionando diariamente, ficarei eternamente agradecida. Até o próximo vídeo e lembrem-se sempre, vocês valem muito mais do que qualquer pessoa tenta fazer acreditar.